Primeiras noções sobre teoria da literatura. A natureza da literatura. Uma obra só é considerada literatura graças ao seu valor estético, isto é, pela sua expressão literária. O estilo, a composição, a força geral de apresentação e a linguagem conotativa, repleta de ambiguidades. A linguagem literária é referencial e principalmente expressiva. A literatura é uma imitação da realidade, já que uma ficção, conto, novela, romance, pode parecer com a realidade, mas não é a realidade. Um pássaro imaginado em um poema não é um pássaro real, é a imitação verbal do pássaro. Na literatura, a realidade é reinventada pelo escritor, é transformada em outra realidade, produto da sensibilidade e da imaginação do escritor. A função da literatura. No decurso da história da humanidade, a questão referente à função da literatura tem se alternado entre duas ideias opostas, prazer ou utilidade. Todavia, acreditamos que a melhor forma de entender a função da literatura é vê-la como sendo capaz de dar prazer e também de ser útil. Por isso, podemos refletir sobre o prazer e a utilidade. Literatura é uma linguagem a serviço da invenção, do prazer e da informação. O texto literário combina vários atos humanos e diferentes aspectos de seu caráter. Mostra-o por inteiro, a sua dor, a sua alegria, a sua história, a sua filosofia. Esta, enfim, é a sua função. Gêneros literários. Antes de entrarmos no assunto sobre gêneros literários, faz-se necessário estabelecer a distinção entre prosa e poesia e também entre prosa e verso. Isso porque nem tudo que é escrito em forma de verso é poesia e nem tudo que é escrito em forma de prosa é narrativa. Queremos dizer que tanto a poesia em forma de prosa quanto a narrativa em forma de verso. Dessa forma, parece-nos interessante esclarecer o que é verso, o que é prosa e o que é poesia. Prosa e poesia, prosa e verso. Infelizmente, na falta de termos mais adequados para representar o conteúdo chamado prosa, usa-se o mesmo termo para forma e para conteúdo. Visando evitar a confusões, vamos chamar de prosa, com P minúsculo, para identificar a forma, e prosa, com P maiúsculo, para identificar o conteúdo. Dessa forma, prosa e verso são formas tecnicamente diferentes de expressão literária. Prosa, com P minúsculo, é todo o texto escrito de forma linear, contínua, em um discurso livre, em linhas retas, como o exemplo a seguir. A bem dizer, sou Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de patente, do que tenho a honra e faço alarde. Herdei do meu avô Simeão terras de muitas medidas, gado do mais gordo, pasto do mais fino. Leio no corrente da vista e até os latins arranhei em tempos verdes de infância, com os padres mestres a 10 tostões por mês. Esse texto, de José Cândido de Carvalho, faz parte do livro O Coronel e o Lobisomem. O texto em prosa apresenta-se em dois tipos básicos, literário e não literário. O literário é composto pelos romances, contos, novelas, crônicas e pelo teatro enquanto texto. O não literário é composto por outras manifestações tais como ensaios, prosa didática, oratória, textos científicos, entre outros. O verso representa cada linha de um poema. Caracteriza-se pelo movimento de retorno para a segunda linha métrica. Metro é a medida de cada linha do poema, de cada verso, depois que a primeira se completou. Trata-se da sucessão de sílabas formando unidades rítmicas e melodia correspondente ou não a uma linha do poema. A sílaba é a unidade rítmica e melódica do verso. Chama-se de versificação ou metrificação o conjunto de regras relativas à organização do verso. Vejamos um exemplo de texto em forma de verso. Começa de servir
outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Esse verso é do grande poeta Camões. Por outro lado, distinguir prosa e poesia é mais complicado, já que a diferença reside na essência de cada uma. Se a literatura é a expressão da imaginação por meio de palavras polivalentes, uma poesia é a expressão do eu, é o reflexo das emoções e juízos do eu voltado para si mesmo, para o seu interior. A linguagem da poesia é conotativa, é multissignificativa, carregada de emoções. A prosa literária, por outro lado, é a expressão do não-eu, ou do objeto. O eu desvia o seu interesse para a realidade exterior, para os aspectos sociais, culturais, para os assuntos relacionados com outros seres, outras pessoas. Importa-lhes os outros eus, a realidade do mundo físico, palpável. A linguagem da prosa é predominantemente denotativa. Todavia, existem textos em prosa com uma linguagem e conteúdo plurissignificativos. Dizemos tratar-se de textos conotativos e denotativos, em oposição à poesia que é totalmente conotativa. A esse tipo de texto damos o nome de prosa poética. É o caso de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, romance de fôlego, repleto de passagens líricas, poéticas e filosóficas. Ele é conhecido por ter uma linguagem polivalente. Só a palavra sertão, conforme afirmam alguns estudos em forma de teses, tem no texto de 30 a 40 significados diferentes. Já entendi!